Aí, agora ficou melhor. Beleza, Carol? Só esperar o pessoal terminar de entrar aí, aí a gente já Tá começa. bom. Mais 2 minutinhos aí a gente começa. O pessoal mandou bastante pergunta aqui, o pessoal tá bem empolgado, querendo saber Eu se vi. esse tema gera bastante mito, né, na realidade, né? Todo mundo é um pouco entendido de educação física e nutrição, todo mundo dá um pouco de pitaco de treino, de o que comer. Então hoje a gente vai tentar aqui desmistificar muita coisa, né? É verdade. Não, mas o legal é que assim, a maioria das lives eu tento colocar metade dos assuntos e tento botar a caixinha de pergunta, tento colocar alguma coisa para ver se a galera se anima de colocar. Essa eu não precisei fazer tanta coisa, Essa, porque. essa, essa a ideia na realidade não foi nem minha, a ideia foi dos meus alunos que queriam saber e eu não tinha know-how suficiente para responder Ah, todas as perguntas de nutrição, né? Então, pô, então vamos a beber na fonte. Vamos procurar a Nutri, que tem a parceria com o CTE, e vamos tirar todas essas dúvidas. Aí, pô, meia hora de caixa de pergunta ali no Instagram já choveu de pergunta. É tudo certo. eu imagino. Mas é engraçado que a maioria das perguntas que você falou do pessoal e tudo mais é o que geralmente me perguntam. Então, eu imaginei que também, acredito que eles vão interagir, vão fazer algumas Sim. perguntas, mas a grande maioria pergunta isso mesmo. Porque, enfim, a gente vai responder daqui a pouco, senão eu vou começar a Isso. falar aqui. Pessoal aí que entrou, que eu perdi aqui, ó. Queria mandar um abraço aqui pro pessoal que está entrando aí. Muito obrigado pela presença. Mandar um abraço pro meu amigo aqui, Binho, amigo Passos, meu amigo do trabalho. Obrigado aí pela moral, meu amigo. Tamo junto. Temos outra presença aqui, Vinícius, outro amigo do trabalho, Haroldo, lá de Brasília. Temos espectadores de Brasília, no pessoal Ai, que chegou legal. junto, né? CTE rompendo fronteiras. O Instagram ajudou muito com isso aí, né? A gente pode ter alunos no Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande. Então a gente está com um projeto bem legal, graças a Deus. Ai, que bom. Não, e a ideia é essa mesmo, né? Agora, talvez, não sei como é que funciona para você, né, para vocês, mas eu pego paciente não só do Rio, pego muita gente de fora, tem paciente de Porto Alegre, tem de fora do Brasil, então assim, a questão online ajudou muito nessa questão, é muito legal. Aí teve um que ficou com ciúme aqui, outro amigo de Brasília, Haroldo. Um beijo, meu irmão. Tamo junto, pô. Vou esquecer de você nunca. Beleza, então vamos começar aqui devagarzinho, 7 horas já, para até prestigiar o pessoal que entrou no horário, né? Então, eu vou me apresentar aqui primeiro, acho que a maioria já me conhece. Sou o professor Rafael, responsável pela assessoria de corrida CTE, Carioca Treinamento Esportivo, e a gente está vindo com esse projeto aí, né, de tirar as pessoas do sedentarismo com a corrida, e tem dado muito certo. E a gente vai participar mês que vem de uma prova chamada Rio City 21 km, e no próximo mês vai ter a Maratona do Rio, que também tem o 21 e o 42. Então eu tenho alguns alunos envolvidos e a maioria do pessoal começou a querer saber como funciona uma alimentação para essas distâncias. Aí eu tive a ideia de convidar a nutricionista Carol. Ela vai se apresentar agora, falar um pouco do trabalho dela. Boa noite, pessoal. Meu nome é Caroline Moraes. Eu trabalho com nutrição clínica, esportiva, biofuncional e ortomolecular. O meu foco, assim, eu atendo, só não atendo crianças. Eu atendo a partir de 12 anos, mas eu tenho atendido mais tanto emagrecimento e trabalho muito com atletas. Então, não que seja só esse o meu foco, mas é o que a galera mais me procura para fazer. Então, gosto também de fazer a parte de... Eu fiz uma pós em gastronomia, então junto um pouquinho dessas questões relacionadas a se alimentar bem para unir o resultado a uma alimentação agradável e que vocês consigam manter. Então, essa é a minha ideia. Qualidade de vida também. Beleza. Então, vamos dar início aqui a algumas perguntas. Eu não vou nem, tipo, eu vou já direto às perguntas, que acho que as perguntas ficaram bem cadenciadas, deram uma diretriz muito bacana. Tá, a primeira pergunta aqui,
essa aí foi um aluno que me perguntou e eu não soube responder, tipo, de uma forma mais didática, vamos dizer assim, né? Ele queria saber qual é a diferença entre carboidratos, proteínas e lipídios na produção de energia. Porque quando a gente fala, tipo, eu vou correr, carboidrato, vou malhar, proteína, lipídios, ninguém nunca nem fala, né? Então, saber o porquê de usar um, porquê de usar outro, essa aqui seria a pergunta principal. Então, é uma pergunta muito importante e muito legal, a curiosidade, até porque, assim, o legal das modalidades esportivas, do que a pessoa vai escolher para fazer, do tipo de preparação, é completamente diferente o que a pessoa vai usar como fonte energética, o que a individualidade da pessoa também faz diferença, né? Se ela vai fazer um longo, se ela vai fazer uma corrida mais curta, se é um iniciante, se é um avançado. Então, mais questão de quando ela já sabe mais ou menos o que é cada macronutriente, que nós chamamos, né? Carboidrato, lipídio e a proteína, já fica um pouquinho mais fácil para ela poder pensar, opa, eu vou treinar daqui a meia hora. O que é mais importante eu consumir, já que eu tenho pouquíssimo tempo? Eu vou precisar de um alimento que tenha uma energia mais rápida. Então, o carboidrato em si, né? 1 grama de carboidrato libera 4 calorias para o organismo, é a nossa principal fonte energética. Para vocês terem ideia, a nossa principal fonte energética cerebral é a glicose. Então, se a gente não come carboidrato, a dificuldade é até de raciocinar. Por isso que algumas pessoas até relatam, Carol, estou fazendo uma dieta low carb, que às vezes as pessoas fazem zero carb e confunde, exclui tudo, em vez de reduzir. E aí, mas eu não estou me sentindo bem, meu rendimento nos treinos caiu, eu não consigo mais correr, eu sinto isso, eu fico mal-humorado por conta disso, porque o carboidrato ele vai trabalhar diretamente na questão da energia e uma energia um pouco mais rápida. Então, o carboidrato ele é fundamental, principalmente para quem quer fazer os 21 quilômetros, tem uma necessidade de ter uma alimentação equilibrada, mas eu acho que é importante saber o momento certo de consumir esses alimentos, a quantidade, e não só fazer uma preparação, porque às vezes as pessoas pensam em ingerir o alimento, 1 hora antes da prova, meia hora antes da prova. Assim como vocês se preparam, vocês têm um plano de corrida, um plano de treino, tem que vir com essa alimentação bem antecipada. A proteína, 1 grama de proteína libera 4 calorias para o organismo, mesma coisa que o carboidrato em relação a calorias, porém tem uma diferença. Quando a gente não faz atividade física, a gente precisa da proteína? Precisamos. Para quê? A gente precisa reconstruir cabelo, pele, os nossos tecidos, órgãos, tudo isso tem como uma base a proteína. Quando a gente não tem a questão da fonte energética do carboidrato, o organismo ele vai utilizar essa proteína depois de um tempo. Então, se eu não me alimento direito, eu posso estar perdendo a minha massa muscular, se eu não adequo a proteína na minha alimentação? Sim. Por isso que quando a gente inicia um exercício físico, o ideal é ajustar a quantidade de proteína, não só para as minhas atividades, para o meu organismo, para o que ele usa de base, que é formar cabelo, pele, tecido, renovação celular. Eu preciso ingerir essa quantidade a mais de proteína para recuperar meu músculo e para ter resultado que eu quero em relação a gerar hipertrofia, o ganho de massa muscular. Então, a proteína tem essa função que a gente chama de reconstrutora. E a gordura, né, o lipídio, 1 grama de gordura libera 9 calorias para o organismo. Então, já tem essa diferença. Carboidrato 4, proteína 4, e a gordura, ela libera uma quantidade maior. Só que qual é a diferença? O organismo consegue utilizar a gordura como fonte de energia? Até consegue, mas é a última fonte energética. Então, no nosso processo digestivo, a gordura é a última a ser digerida. E aí eu acho ruim, não sei se alguém já teve esse tipo de experiência, mas, por exemplo, se eu for correr daqui a pouquinho, pegar uma pasta de amendoim, que é uma fonte, é uma gordura boa? Vitamina E e tudo mais.
Mas às vezes consumir aquilo e correr diretamente, eu vou ficar conversando, porque como o processo digestivo demora, eu vou ficar conversando com essa pasta de amendoim durante um tempo. Então o ideal para eu consumir um alimento mais gorduroso é quando eu tenho um tempo para utilizar essa energia. Então, lógico que, como eu falei, cada pessoa, cada caso depende, mas a gordura ela deve ser colocada na alimentação em momentos diferentes. Se a gente vai montar uma alimentação pensando em ter uma energia mais rápida, aí foi o que eu falei, tem outras fontes energéticas ao invés da gordura como principal fonte de energia. Então é basicamente isso desses macronutrientes, a gordura, o carboidrato e a proteína. Pô, show. Então, já aproveitando essa questão que você falou de ter um plano alimentar, né? A gente teve uma outra pergunta com relação à preparação alimentar para a prova de 21. Tem uma regra ou depende da pessoa, biotipo, estado físico e pace? Aí deram até um exemplo aqui que eu não gostei muito. Se o Rafael faz em 2h30, eu faço em 1h30. Pô, o meu pace foi logo mais alto, né? Fiz devagarzinho, mas tá bom. Raquel, um beijo pra você. Mas tá bom. A minha alimentação é diferente? Ou seja, o que ela quer saber? Se uma pessoa que corre muito forte, ela vai ter uma alimentação de um tipo, uma pessoa que corre num pace mais devagar, se ela tem uma outra necessidade. Como que a gente ajusta isso? Então, na verdade, o cálculo que eu faço em relação, igual você foi lá me procurar no consultório e tal, a gente faz uma avaliação. Tanto eu vou te fazer perguntas para descobrir determinadas coisas em relação à sua vida que possa estar interferindo, né? Sono, hidratação, tudo isso eu preciso levar em consideração alguns fatores para montar um planejamento alimentar para a pessoa, quanto eu preciso saber se a pessoa... A quantidade o peso, a altura, lógico, sexo, idade tem relevância, quantidade de massa muscular também tem relevância, porque o tipo de alimentação que eu vou planejar para uma pessoa que tem um X de massa muscular é diferente da outra, e também o nível de, como é que eu posso dizer, que a pessoa tem de atividade física. É completamente diferente uma alimentação para uma pessoa que começou a correr agora, mesmo que ela tenha um pouquinho de massa muscular e tal, do que uma pessoa que já corre há muito tempo. Até porque, o que é legal também? Primeiro que o iniciante, ele vai ter um padrão alimentar, às vezes a pessoa tem um gosto alimentar e outras pessoas não. Você deve ter ouvido já de alguma pessoa, Carol, eu como esse alimento antes da prova e eu tenho super sucesso, eu gosto e tal. Eu tenho uma paciente que corre, que ela fala assim, Carol, todas as minhas amigas comem, exemplo, batata doce de café da manhã, adoram antes da corrida e tem resultado. Eu não me imagino e nem quero comer esse alimento antes da corrida. Então o planejamento dela é completamente diferente, tanto em relação à estrutura corporal dela, quanto em relação à preferência alimentar dela, que ela não gosta. Então, assim, também tem esses pontos. Fora que já me estendendo um pouquinho, não adianta nada eu pegar uma pessoa, fazer um planejamento, vamos dizer que você vai correr esse domingo, hoje é quarta-feira. Você vai tomar isso antes, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Eu preciso conhecer bem essa pessoa, até porque o que pode funcionar para mim, pode não funcionar para você. Então, se eu coloco para você alguma suplementação, você vai usar um gel de carboidrato. Eu tenho pacientes que não se adequam a gel de carboidrato. Eu tenho muito aluno pessoas... que reclama. Exatamente. E aí, como que a gente faz? Eu tenho que testar outras formas de energia durante algum tempo de acompanhamento. Então, eu tenho que manter contato com aquela pessoa para eu poder saber o que vai funcionar melhor para ela. Tanto de alimento, quanto de horário. Tem pessoas que comem bem antes de uma prova, feliz. Tem pessoas que não conseguem comer nada, então eu tenho que suplementar. Então, o que eu vou fazer para essa pessoa é muito relativo. Eu preciso primeiro fazer alguns testes, avaliar. Então, tudo isso tem uma diferença de pessoa para pessoa. A minha cachorrinha. Não, então, aproveitando então, tem uma aluna que me relatou aqui que ela tem dificuldade com alguns alimentos antes da prova. Aí justamente isso que você falou, com relação à batata doce. Tem gente que se dá bem, tem gente que não. Aí ela perguntou se ela deve dar mais uma chance ou se ela já deve trocar imediatamente, se tem algum período assim para ela se adaptar a esse alimento.
Então, depende. Às vezes, dependendo do alimento que ela escolheu, se ela tá consumindo, porque ela sabe que é importante, mas ela não gosta, às vezes é melhor trocar, ter uma outra opção de algo que seja prazeroso para ela e que vai trazer um resultado. Hoje, o legal da nutrição, e eu fico feliz por isso, porque antigamente tínhamos alguns mitos em relação ao que comer, né? Eu vou usar um exemplo simples. Eu lembro que na minha época de que eu estava na faculdade, eu lembro que falavam muito do ovo, falavam muito do café. Ah, o café faz mal, o ovo aumenta o colesterol. E hoje a gente vê que vários estudos evoluíram ao ponto da gente ver que já tem alimentos que são benéficos para algumas coisas, mas que a gente tem que consumir numa quantidade. O café, por exemplo, você vai consumir até uma quantidade por dia. Mais do que isso, pode fazer mal para a pessoa? Depende. E tem pessoas que não podem consumir de jeito nenhum. Então, o alimento que a pessoa vai ingerir antes da atividade física também vai depender da atividade física que ela vai fazer, do tempo que ela vai consumir, se é um alimento que ela precisa de energia rápida. Ah, eu vou correr logo depois, e dependendo do que ela está comendo, não está surtindo efeito, ela tem que trocar. Se ela não se adaptou, ela tem que trocar. E eu gosto apesar de ser uma coisa esquisita das pessoas ouvirem isso, mas eu falo para os meus pacientes, vamos fazer um teste? Não é porque eu não sei alguma coisa e estou querendo, vou arriscar ali para ver qual é. Não, é porque, como eu falei, às vezes eu falo de fazer teste porque eu estou conhecendo a pessoa e eu quero saber como o organismo dela vai responder em relação àquilo. Então, se eu coloco determinado alimento, que a pessoa falou assim, Carol, ou então, por exemplo, um pré-treino. Às vezes eu prescrevo um pré-treino para uma pessoa que a pessoa fala assim, Carol, me senti ótimo, foi ótimo, tô suando mais, meu rendimento melhorou, tá ótimo, tá maravilhoso. Tem pessoas que eu coloco um pré-treino que a pessoa às vezes toma de manhã, passa o dia inteiro, vai treinar à noite e não dorme. Teve um efeito completamente o contrário do que eu imaginava. Então, assim, como que eu descobri aquilo ali? Que às vezes é o mesmo suplemento, só que cada pessoa tem a sua individualidade. Então, às vezes, essa pessoa deve, ou se ela quiser tentar mais uma vez, mas eu sou a favor dela já trocar, se ela não se adaptou. Beleza. E durante a prova, que a maratona, pô, a gente vai fazer sempre acima de 1 hora, né? Aí, atletas, vamos dizer assim, normais, né, amadores, a gente costuma fazer entre 1h30 e 2h30. Então, como que funciona a alimentação para esse tipo de prova? Eu tenho que consumir carboidrato de 1 em 1 hora, eu tenho que repor eletrolítico de 1 em 1 hora, como que funciona essa reposição? Então, vou ficar repetitiva, mas eu vou ter que falar. Depende. Porque... É individualidade biológica, não tem jeito. É a mesma coisa que eu falo. As pessoas falam, eu quero um treino para 5. Depende. Quero um treino para 10. Depende. Tudo depende. Eu preciso fazer uma avaliação. Quem não avalia não prescreve. É a minha filosofia de vida. Quem não avalia não prescreve. É verdade. Não, quer ver um exemplo bobo, mas assim, às vezes as pessoas, eu acho legal que as pessoas às vezes me mandam direct no Instagram, né, para tirar dúvida, alguma coisa, e aí eu vou e respondo. Aí a pessoa fala, oi, tudo bem e tal, qual é a sua linha? Aí eu, como assim, qual é a minha linha? Tipo, como assim minha linha? Aí a pessoa fala, não, você trabalha com que tipo de dieta? Você é low carb, cetogênica, mediterrânea, você faz jejum? Aí eu falo, não, olha, desculpa, eu sou nutricionista. Eu não sei qual dieta que eu vou colocar, qual tipo de alimentação que eu vou colocar, porque eu não te conheço. Assim, eu tento ser o mais sutil possível para tentar mostrar para a pessoa que eu não posso prescrever algo se eu não sei como que a pessoa altura, peso, massa muscular, se ela tem alguma questão de saúde que eu preciso ter atenção. Por exemplo, uma pessoa que é hipertensa, aí eu vou colocar cafeína para aquela pessoa? Não vou. Ou então eu vou botar um vasodilatador para aquela pessoa? Não vou. Então, essa questão de ser repetitiva e falar depende, é porque, assim, vamos pensar num atleta de alta performance, né? A pessoa tá lá, vai fazer 21, ele já tem uma alimentação adequada e tudo, e às vezes ele tem um tipo de rendimento, lá um treinamento, que ele precisa a cada 1 hora fazer uma reposição, sim. Às vezes até uma reposição
que é uma das perguntas, a reposição de sódio, potássio. Então, dependendo do que a pessoa faz, da quantidade de horas que ela vai fazer naquela atividade, ela precisa sim repor. Mas é o que eu estou falando, às vezes assim, uma pessoa que está começando agora, por mais que ela leve um pouco mais de tempo, talvez ela não tenha tanta necessidade de fazer essa reposição como uma pessoa que está em constante treinamento, que usa todos os recursos, tem um gasto já mais avançado, tem um treino mais avançado, então é muito relativo. Mas eu acho válido repor sim. Geralmente eu indico, aquele gelzinho de carboidrato, né? Que aí já faz a absorção e o repositor eletrolítico geralmente eles dão na prova, num determinado, geralmente é no quilômetro 13, ali 14, para provas de 21, eles já começam a dar um Gatorade, alguma coisa do tipo assim, nessas provas. O legal dessas que estão esses repositores é porque assim, chega nessa parte da prova, principalmente para quem não para quem está começando, né? Que aí depois de uma hora e pouca, tem essa média de repor os sais que é necessário. Aí a questão, até você vai me perguntar, né? De repor com cápsula de sódio, potássio e tudo mais. Esses repositores, eles já são completos em relação a isso. Eles já têm uma quantidadezinha para repor esses sais minerais, porque a pessoa está suando, está tendo uma perda. E aí, o legal quando a corrida dá é que você não precisa ficar carregando coisas, né? Por isso que às vezes a cápsulazinha de sal, ela é viável, dependendo da quantidade e do tipo de treino da pessoa, para quem é indicado, porque ela não pesa para levar. Então o cara só ingere aquilo ali, ele já treinou antes, está acostumado, porque também não é qualquer pessoa que vai jogar uma cápsula, a pessoa pode ter, é igual o gel, dependendo da pessoa, ela não vai se adaptar, porque é uma coisa oleosa que fica na sua boca, né? E aí você não vai conseguir beber água logo depois, você está fazendo uma prova. Então são coisas que, por isso que eu falo do teste antes, é muito legal, que a pessoa vai ver. Tem pessoas que às vezes têm um desconforto intestinal em relação ao consumo de algum suplemento, algo assim. Então imagina, você vai testar para ver o que vai acontecer com aquele gelzinho na hora que tu vai fazer a prova da tua vida. Não tem como, tem que ser bem antecipado. O que eu tento orientar meus alunos é sempre isso. Você não pode mudar no dia da prova. O que você fez no treino, chega no dia da prova, eu vou fazer diferente. Não, então não adiantou nada do seu treino. Tem que ser a mesma meia, mesma cueca, mesma camisa. Se você corre de boné, treina de boné. Tem que ser o mesmo tudo, porque se na hora você testar algo diferente, já era. Tênis. A pessoa, não vou comprar um tênis para maratona. Pô, beleza, mas testa ele pelo menos 3 meses antes. Vai comprar vai correr com ele no dia da prova? É a fórmula do insucesso. Não vai dar muito certo. Então a mesma coisa eu falo, se você vai fazer o uso do gel, leva ele um treino antes, pelo menos, o teu último longão, o teu penúltimo longão, leva para ver como você vai se sair com ele, para dar tempo de fazer um ajuste, né? Um ajuste fino. Isso que seria, sempre eu tento dar essa orientação. Te contar só pra gente rir. Eu fui fazer uma corrida com meu irmão, né? Aquele presente de grego que seu irmão te dá, tá querendo mudar os hábitos alimentares. Aí meu irmão veio, o que tu vai fazer domingo? Assim, tipo, né? Quarta-feira, o que você vai fazer domingo? Eu falei assim, por quê? Toma aí, ó. Aí eu olhei, ele falou, uma corrida, vamos fazer. Vai ser lá no aterro e tal, não sei o quê. Aí eu, tá bom. Aí, ok. Eu já corria e tudo, né? Mas não nada profissional. Quando eu olho, 8 quilômetros. Aí eu, tá bom. Aí eu pro meu irmão, você tá correndo? Ele, não, nunca corri. Aí eu falei, pra primeira vez você vai fazer 8 quilômetros? Aí ele, vou. Aí eu, tá bom. Fui eu e meu irmão correr 8 quilômetros no aterro, domingo de manhã. Sensacional. Fui eu correr nos últimos quilômetros, meu tênis desamarrou. Aí é o que você falou, da pessoa ter que se acostumar já com algumas coisas antes. A minha super experiência, eu não sei. Aí eu te pergunto, né? O que você faria? Amarraria ou correria com os sapatos amarrados? Eu fui até o final. Aí por isso eu uso algumas estratégias, por exemplo, no meu tênis de corrida, eu não uso o cadastro é de elástico, justamente para já não acontecer isso. Aí tem umas estratégias para não dar ruim. Eu imagino, não, mas foi sensacional. Eu corri 8 quilômetros lá, beleza, esperei ele, né, porque ele estava
nunca tinha corrido e tal, fez o tempo dele, eu até achei legal que ele estava querendo mudar a vida, mas eu fui. Aí depois ele me xingou um pouco, né? Mas foi ele que me convidou, mas foi uma ótima experiência. Enfim. É, é bom a gente ter compartilhar experiências. Uma fisioterapeuta que eu sigo, de São Paulo, ela veio correr a Maratona do Rio ano passado. Aí ela fez trancinha no cabelo, trancinha. Só que deixou o couro cabeludo exposto. Ela teve insolação. Aí foi justamente o que ela falou. Ela, pô, eu nunca tinha corrido dessa forma, sempre treino de boné, viseirinha, e na prova eu mudei. Aí, uma coisa simples que a pessoa mudou que atrapalhou todo um planejamento de pelo menos aí uns 4 meses. Não, mas foi isso mesmo, porque eu fui colocar também realmente, agora você falando de tênis e tal, eu não corri com o tênis que eu corro sempre. Aí, viu? Então, pode ter sido isso, porque não é costume isso acontecer. Aí você falando assim, é verdade, é bom fazer exatamente o que você está acostumado para você não falhar. E qual é o melhor alimento antes da prova? O pessoal perguntou se macarrão era indicado, comer antes da prova, na semana da prova, assim, né? Vamos dizer. Assim, aí volta a questão da gente ter um planejamento, né, da pessoa ter que consumir já uns alimentos que ela está acostumada, da preferência e tudo, mas assim, é uma boa fonte de energia, sim, é uma fonte de carboidratos, então seria legal. Não acho legal comer puro, eu gosto sempre de tornar as refeições dos meus pacientes mais completas, então eu acho que uma refeição completa, ela tem que ter todos os nutrientes, proteína, carboidrato, fibras, vitaminas e minerais. Lógico que dependendo dos horários, uma quantidade maior de um, outra quantidade maior de outro. Mas às vezes, por exemplo, dependendo do que a pessoa for consumir, às vezes é interessante esse macarrão de ceia, porque ela vai correr muito cedo. Então, mas na noite anterior? Por exemplo, sábado, a pessoa vai jantar, ela pode botar ali um macarrão de jantar, ou até mesmo um pouquinho antes de dormir, não precisa ser uma quantidade muito grande, mas para ela ter uma fonte de energia para o que ela vai fazer. Porque tem pessoas que às vezes não conseguem comer. Eu não consigo comer um grande volume de comida para poder correr. E talvez o correr sem comer nada, dependendo da pessoa, não é o indicado, assim, né? Não vai ter um rendimento. Então, até nisso, tem essa questão da gente saber o que seria melhor para aquela pessoa, para poder... Mas eu gosto de botar os carboidratos bons, tanto de ceia, antes, mas uma coisa legal, tentar evitar coisas, primeiro, comer coisas que você não está acostumado, aí entra na questão que você falou, vai usar o tênis já que você está acostumado, vai usar a roupa que você está acostumado para você não falhar. É a mesma coisa a comida. Se eu for comer em algum lugar fora, vou num restaurante, vou comer uma pizza, beleza, você vai comer carboidrato? Vai, mas e se você passar mal? Se for muita gordura? Se for um lugar diferente que você não está acostumado? Ou sei lá, você vai para uma churrascaria, você vai comer alguma coisa ali, mas você vai ficar pesado. Então, eu acho que a questão do dormir bem um dia antes, a questão do comer algo que vai te gerar energia, mas que vai ser algo que você já está acostumado a fazer e que você sabe que você não vai passar mal, não vai ter nenhum desarranjo intestinal, não vai ter gases, não vai ter desconforto. Então tem que ser algo pensado. Depois da prova, aí tá mais tranquilo. Já cumpri e tal, gastei energia pra caramba. Vou numa pizzaria. Beleza. Aí você pode comer uma coisa que você não está tão acostumado assim a fazer. A próxima pergunta era justamente essa, porque as equipes têm o costume de, por exemplo, um dia ou 2 dias antes da prova, todo mundo se reunir num rodízio de massas para confraternizar e aproveitar e fazer essa ingestão de massas. Aí era essa a pergunta, se é indicado, se deveria só ter cuidado no qual massa que vai consumir, o tipo, se o preparo, né, vai fazer muita diferença, aí o que seria o ideal? Eu sei injusta, porque às vezes parece que nutricionista é um ser assim que só vive de luz, corta tudo, né? Que corta tudo, que é aquela pessoa chata. Gente, eu não sou assim, sou uma pessoa legal, eu libero assim, mas sempre direitinho, planejado, eu combino, eu negocio e tal. Mas tem momentos que a gente precisa pensar no resultado que a gente quer. Então, essa questão do comer algo fora, eu acho sempre arriscado, ainda mais quem está sempre com a alimentação certinha. Eu, por exemplo, dependendo do que eu vá comer na rua, eu vou passar mal.
Porque tem coisas que eu não estou mais habituada a comer. Por exemplo, fritura. Se eu for comer uma coisa frita, às vezes vai me fazer mal. Uma coisa muito gordurosa. Ah, vou comer, sei lá, um embutido, uma linguiça. Eu vou passar mal. Então isso é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado, porque vamos dizer que eu vá comer uma coisinha antes, uma pizza, para correr no outro dia, e essa pizza é de calabresa. Cara, é batata para mim. É a morte. Então, eu prefiro tentar comer coisas que eu consiga ter um controle, que eu sei que meu organismo vai responder de forma legal, e depois da prova, eu como alguma coisa que eu gosto. É só a gente começar a pensar em algumas coisas, que às vezes pode ser uma comparação ruim, mas eu sempre falo porque a gente se espelha em pessoas, né? Aí, sei lá, quem está começando a correr, às vezes vai se espelhar numa pessoa que já está no nível mais avançado. Essa pessoa do nível mais avançado, às vezes vai se espelhar num corredor famoso, num atleta famoso. Aí eu sempre faço essa comparação. Cara, será que fulano de tal, ele está dormindo tarde hoje, sabendo que ele vai correr amanhã? Duvido. Até porque tem cobrança, ele tem patrocínio, ele tem... É a vida dele aquilo ali. Será que ele está comendo besteira hoje? Não, ele não vai fazer isso, porque é a vida dele que está ali no outro dia. Então, eu acho que depois da prova, ele vai ter até, que normalmente depois da prova a gente tem até dias. Você deve montar um planejamento com né, os seus clientes, seus alunos, que você deve dar uma folguinha para eles, dependendo do quanto que eles desenvolveram aí nesse... Você tem o planejamento certinho. Pelo menos de 3 em 3 meses a gente baixa o volume de novo para depois voltar. A gente fica trabalhando mais ou menos disso, de 3 em 3 meses uma prova-alvo. É igual a dieta. A gente precisa... Ninguém aguenta fazer uma alimentação, Exato. primeiro, muito drástica, né? Uma coisa assim, corta tudo. E segundo, que a gente não consegue também ficar 100% meses. Não. A gente precisa ter, dependendo da pessoa, tem pessoas que sentem uma necessidade maior de comer uma coisa fora 2 vezes na semana. Tem pessoas que uma vez só na semana tá legal. Tem pessoas que às vezes um pouco mais, um pouco menos. Então, como eu estou falando, cada pessoa tem a sua particularidade. E aí isso tudo é trabalhado. Beleza. Então, voltando àquele assunto do sal, quando a gente corre, faz uma atividade de longa duração, a gente começa a perceber que a gente fica todo branco, né? E esse branquinho é o sal. Então, o que seria isso? Por que isso acontece? E se a gente não repor esse sal, o que pode acontecer também? Fadiga, diminuição de rendimento. Algumas pessoas, mas aí já é mais para... Tem pessoas que são mais sensíveis, você pode levar ao desmaio. Mas assim, o ideal é se preocupar primeiro com a hidratação, porque às vezes a gente está associado a só a questão de perda de sais minerais e tudo, mas às vezes a questão de repor água é muito importante também. Mas a questão também, tem gente que tende a ter cãibra. Isso, então, isso tudo a gente deve repor, e não só na questão de antes e depois da prova, né? Antes, durante e depois da prova. Mas eu acho que a pessoa que já tem esse pensamento de melhorar desempenho e tudo, ela já tem que estar preocupada, que nem você falou, eu me preocupo com a minha alimentação na semana anterior, na anterior. Então ela tem que estar sempre se preocupando com isso. A questão dessa cápsula, como forma de repor, ela pode repor de outras formas. A gente tem os isotônicos, que vão repor os sais minerais. A gente tem água de coco. A gente tem algumas frutas, legumes e verduras que vão repor? Sim. Mas pensando pela praticidade, né? Falando do momento da prova, os repositores, eles dão na prova, que é uma coisa que a gente não vai conseguir ficar carregando, né, dependendo da quantidade, e a cápsula, ela é muito fácil, porque ela é pequenininha. Então, você coloca no bolso e você consegue levar. E aí, nesse período de tempo, né, você fez 1 hora, 1 hora e meia, dependendo do seu nível e da intensidade que você está levando aquela corrida. Aí você pode fazer essa reposição. Seria interessante fazer. Normalmente a gente utiliza mais para os atletas que fazem, né, os esportes de resistência. Corrida de maratona, triatlon, quem pedala, que faz um tempo muito grande, a gente utiliza. Então, normalmente essas cápsulas... Pode falar. Pode falar. Não, é que normalmente essas cápsulas a gente sempre associa muito a só o sódio, mas ela tem sódio, potássio, magnésio, cloro, fósforo. Então, assim, não é só o sódio. Então já seria interessante para garantir se vai ter no percurso ou não, porque, por exemplo, ano passado na Maratona do Rio,
teve algum problema, que eu não sei qual foi, que faltou isotônico. Aí muita gente eu vi muita gente com cãibra durante o percurso, porque não tinha um repositor. Então é interessante para a gente garantir, então, de repente, correr, né? Com a cápsula pequenininha, levar no bolso, ou levar no cintinho de hidratação ali, uma cápsula, um gelzinho de carboidrato ou algo semelhante, para você garantir não depender tanto do percurso, tanto da organização, né? Depende. Porque assim, sendo a chata de novo, né? Então, vamos lá. Depende da pessoa, porque assim, uma pessoa que faz uso de alguma medicação para pressão e toma uma medicação que já tem essa questão do sódio e potássio, que vai fazer essa redução. Então tem que ver o quanto que eu preciso, porque às vezes uma cápsulazinha pequena dessa, ela vai ter 270 e poucas, 277 para ser mais exatas, miligramas, repondo esses sais minerais. Então assim, dependendo da pessoa, ela não precisa dessa quantidade toda, para ela não correr o risco de passar mal. Então, é por isso que eu te falei, eu não consigo te falar hoje que todas as pessoas, tipo, todos os seus alunos vão ter que ter essa cápsulazinha de sal com eles para poder utilizar, porque vai depender da necessidade da pessoa. Mas se é uma pessoa que já tem uma experiência, já costuma fazer uso de repositor, não tem nenhum problema nenhum de saúde, e quer ter essa segurança, é válido. Não, tem perguntas aí. eu estava tentando ver aqui. Aqui, todas as pessoas que estão em processo de emagrecimento, é muito importante tomar o isotônico pelo menos 3 vezes por semana, ok? Todo emagrecimento, você perde muitas vitaminas e sais minerais. Aí, acho que ela está perguntando, eu acho. Seria uma pergunta. Não, negativo. Às vezes nem precisa. Porque, assim, se a pessoa faz uma alimentação, mesmo para perda de peso, mesmo que a dieta seja hipocalórica, se ela tem todos os nutrientes ali, ela não precisa repor. Porque às vezes um repositor desses tem açúcar e a pessoa está querendo perder peso, normalmente a gente diminui uma quantidade de carboidratos naquela dieta. Então, mais uma vez, depende de como é essa alimentação dessa pessoa para poder saber se eu vou enquadrar aquilo ali na alimentação dela ou não. Às vezes ela não precisa colocar um isotônico, ela pode colocar um outro alimento, uma outra fonte de energia ali para repor. É o que eu costumo sempre falar, passou dos 10 quilômetros, eu acho que você já precisa de uma série de acompanhamentos para você não ter nenhuma frustração lá na frente, né? Porque Isso. Não é tão simples treinar para o 21, a alimentação também não é tão simples, você escolher o tênis certo não é tão simples, a meia certa não é tão simples. Acho que a partir dos 10 quilômetros começa a ficar um pouco mais profissional, vamos dizer assim, menos amador. Quanto maior a quilometragem, mais profissional você tem que ser, por mais que você seja um atleta amador. Profissional que eu falo é de levar a sério o que você está fazendo para não se lesionar, para você ter um bom rendimento, enfim. Então, agora... É verdade. Mas a pergunta eu acho que a gente já respondeu aqui, né? Mas tudo bem. O que comer na semana da prova, no dia da prova e no pós-prova? A gente falou muito da individualidade, né, das pessoas, mas normalmente os alimentos que liberam energia mais rápida, né, tem pessoas que, vou falar de algumas pessoas que eu costumo prescrever algumas coisas para consumir, tanto na ceia, como eu falei que é super interessante pela questão da energia, quanto às vezes antes. Tem pessoas que às vezes utilizam, para não ter um volume muito grande, gostam de ingerir algum alimento junto com mel, que é uma fonte rápida né, vai liberar uma energia mais rápida para poder desenvolver na corrida. Tem pessoas que antes, em vez do macarrão, gostam de utilizar as raízes, né, como fonte de carboidrato, um aipim, uma batata inglesa, uma batata doce, tapioca, para ingerir antes. Então, assim, mas o que é legal a gente também colocar? Porque hoje a gente sabe que até mesmo para você desenvolver, ter um desempenho, a alimentação não só antes e depois, né, dos treinos, ela é importante, até porque você faz um treino lá, você vai causar um desgaste ali no teu corpo, na tua musculatura, e você precisa repor. Nem sempre, isso você vai me confirmar, o treino que você passa para a pessoa de um dia, ela pode não treinar no outro dia, ter o descanso, ou ela vai fazer um treino que não é igual o treino que ela treinou naquele mesmo dia.
Então, Exato. isso vai variar. Por quê? Você precisa recuperar aquele grupo muscular que você ativou, e às vezes essa recuperação não é em 24 horas, pode ser 48, 72 horas, e aí sem comer a gente não vai ficar. Então, esse período eu estou recuperando minha musculatura, seja com suplemento, seja com um alimento, seja com a suplementação e alimentação. Então, mais uma vez, a questão não só do antes e depois, até mesmo quando são os meus pacientes que querem uma alimentação para musculação, por exemplo, normalmente vem essa pergunta: o que que eu como antes de treinar, o que que eu como depois para eu ter o resultado? Aí eu falo: não, você precisa se alimentar bem 7 vezes na semana, ou 7 dias na semana, várias vezes ao dia. Até porque você precisa estar nesse músculo que você não treinou nesse dia, ou nesse tipo de atividade que você não fez nesse dia, porque também tem gente que faz um exercício de manhã, outro à tarde, outro à noite, você está usando o seu corpo, você está precisando de uma fonte energética. Outra coisa que as pessoas não prezam muito, eu falei já da questão da hidratação, mas também o descanso. Tem pessoas que às vezes têm um treinamento excelente, tem um professor lá sensacional que faz o treino, tem um nutricionista e tal, mas não dorme direito, o intestino não funciona, não bebe água. Então, são vários itens pequenos que, se a gente for parar para pensar, que juntando fica um contexto legal, que a pessoa precisa se atentar a esses detalhes para poder, no geral, funcionar. Então, acho que a ideia é realmente ter uma ajuda, um suporte. Um atleta tem suporte, ele tem fisioterapeuta, ele tem nutricionista, ele tem médico. Aqui a gente teve uma pergunta da Marcela. Ela está treinando para fazer a primeira maratona dela, né? Ela quer saber quais são os conselhos alimentares que você daria para ela enfrentar a primeira maratona. Caiu? Voltou, voltou? Voltou. Voltou. Então, a Marcela, ela é aqui do CTE, ela corre com a gente, e ela vai fazer a primeira maratona dela agora em maio. Ah, em maio não, em junho. Ela queria saber quais são os conselhos que você dá para ela para enfrentar a primeira maratona dela. Ela falou que ela não tem problema de saúde, que ela é acostumada a treinar, que ela treina há mais de 5 anos. Aí o que você daria de conselho para ela com relação ao plano alimentar? Então, eu acho legal ela tentar ver o que ela sente de diferença quando ela consome o alimento, ver em relação ao rendimento, ver se realmente algumas das questões que falamos aqui faz diferença. Por exemplo, tem pessoas que de manhã vão consumir, sei lá, uma tapioca e 1 hora depois vão correr e correm bem. Tem pessoas que chegam na metade do tempo lá que tem que fazer, fiz 5 quilômetros, já estou sentindo que está faltando energia. Então, assim, tem que fazer teste. Tem que ver, às vezes suplementar, um suplemento antes vai fazer diferença? Vai. Se às vezes vai recuperar a musculatura, se ela conseguir ingerir o repositor ou gel de carboidrato durante um tempo, sei lá, 2 horas depois. Às vezes ela vai ter necessidade de recuperar com 1 hora e pouco. Então, assim, para ela, aproveitando que ela tem tempo, para ela ver e tentar variar tanto a alimentação quanto a suplementação que ela já provavelmente está usando. Se não está usando, tentar ter uma ajuda em relação a isso, para ela poder ver e tomar nota dessa evolução, porque eu acho que isso é muito importante, para ela ver o que está funcionando, para ela poder ir aplicando. E também evoluir de tudo isso, porque às vezes a questão da comida e a questão do suplemento, conforme ela for testando, às vezes ela vai vendo o que funciona e o que não vai funcionar. Não tem jeito, é a questão da gente poder se autoconhecer em relação ao esporte. Isso é muito legal. Aqui eu acho que teve outra pergunta, mas acho que essa aqui é para mim, né? Essa é para Boa noite, você. boa noite, pessoal. Minha dúvida é saber se é recomendado. Como é que é? Se é recomendado você correr todos os dias para treinamento de concurso público? Porque eu faço todos os dias 1.600 metros e 1.800 metros fora flexão abdominal. Bom, a doutora Carolina acabou de falar, né? Que depende do seu objetivo, depende da intensidade dos treinos. Você pode treinar todos os dias? Pode. Você pode treinar 3 vezes por semana? Pode. Primeiro é aquilo que eu falei antes. Quem não avalia, não prescreve. Primeiro eu tenho que avaliar meu aluno, eu tenho que saber em que grau você está fazendo
são 2.400 metros para concurso público, né, para o TAF. Eu preciso saber em quanto tempo você está fazendo, para aí sim a gente traçar uma estratégia. Eu preciso saber se você está precisando de volume, se está precisando de intensidade. E se a dica fundamental que eu dou passou num concurso público, sabe que vai fazer o TAF? Pelo menos 3 meses antes procura um profissional para ele ter tempo de te auxiliar. Mas sendo direto nessa tua resposta, para tentar te ajudar o mais rápido possível, treina 3 vezes por semana. Quantidade não é qualidade. O que importa é a qualidade do exercício, e não a quantidade do exercício. Beleza? Então, foca nos 2.400. Se você vai correr 2.400, não tem por que você correr 5 quilômetros. Foca na distância alvo e procura um profissional um pouco antes, que vai dar tudo certo. Acompanhamento profissional é tudo. Acho que teve outra pergunta aí. Como é que é? Eu nunca corri. Como faço para começar a correr? Quanto tempo para começar a respirar? Começar o quê? A respirar cada corpo. Então, se você nunca correu, quer começar a correr, mais uma coisa. A atividade física, principalmente a corrida, é fácil de você começar. De você permanecer, já é um pouco difícil. Porque existe uma série de fatores. Eu estou com umas meninas aqui agora, acho que elas estão até aqui na live, as meninas do CrossFit. Aí elas nunca correram, o sonho delas era correr. Aí elas só corriam 5 km, já evoluíram por 10 e já estão pensando em ir por 21. Porque elas só adequaram o treino dela com a realidade delas e antes elas só, como eu sempre falo, elas saíam correndo, elas não corriam. Então elas ajustaram, tem agora um planejamento, elas usam um relógio para saber o ritmo delas de treino e tal. Então tudo isso faz diferença. Então, para você começar a correr, é muito simples. Você tenta dar mais volume ao seu treino e esquece intensidade. A intensidade é a última coisa que a gente treina. O primeiro de tudo é o volume. Se você corria meia hora, beleza, você vai permanecer correndo naquele mesmo ritmo e vai tentar fazer, na semana seguinte, 35 minutos. Conseguiu 35 minutos, vai manter no mesmo ritmo e vai para 40. O ritmo você mantém, só vai aumentando a distância. Beleza? Aí, doutor, essa é para você. Onde é seu consultório? O legal do CrossFit, né? Que o pessoal, assim, eu adoro, faço, mas a corrida a gente normalmente odeia, né? Porque a gente está treinando lá, a gente quer pegar peso, a gente quer subir corda, a gente quer ficar de cabeça para baixo, né? A gente quer fazer um monte de macaquice, que a gente fala, mas quando é dia de corrida a gente pode normalmente. E aí o legal delas estarem procurando e tudo é que a evolução delas, eu acho que o legal, não sei se elas têm, se elas já treinam CrossFit há um tempo, eles têm um condicionamento legal, né? Exato, então, é isso. Ajuda muito. Então, eu acho que ter uma consultoria de corrida e mais um outro esporte, né? Seja o cross, seja a musculação, seja qualquer outra atividade, faz muita diferença. É fantástico, é sensacional. O delas foi só a questão de alinhar o ritmo delas. Depois que elas aprenderam que elas não precisam sair correndo desesperadas, que o mundo não vai acabar amanhã, que é devagar e sempre, pelo menos nesse início, como eu falei, a distância delas evoluiu de uma forma assustadora. Que elas já tinham esse condicionamento. Aí estão perguntando onde você atende, onde é o consultório. Então, eu atendo na Vila da Penha, Shopping Nova América e na Barra. Aí depois, se quiser informações sobre atendimento e tudo mais, me manda uma perguntinha no direct que eu vou respondendo. Boa. Então, outro aluno mandou uma pergunta aqui, que muitos corredores, principalmente os corredores mais antigos, eles usam rapadura como repositor. Aí se seria bom, se não, como é que você acha? Açúcar. Exato. Só que assim, as pessoas às vezes me perguntam, Carol, tem um açúcar menos pior? Tem um açúcar que eu consigo ter menos problema? O mascavo, né, que acaba sendo a rapadura, só que, né, a gente tritura o açúcar, são formas de tratamento, né, do alimento, menos processamento. O açúcar branco refinado, ele tem mais processamento para ficar branquinho, fininho. Tem o demerara e o orgânico, que é um tratamento diferente. Eu, assim, acho que depende também da pessoa. Pensei que você ia falar depende.
vai depender realmente da pessoa, do tipo de treino. Às vezes ela pode ter uma outra fonte de repor, às vezes até uma coisa que ela gosta mais, né, para poder utilizar. Mas tem pessoas que gostam muito da rapadura. Uma coisa que não perguntaram, mas que eu acho legal falar, que é muito interessante, até porque são estudos mais recentes, que a gente tem alimentos que são muito benéficos para antes da corrida, né? E como forma de você consumir antes, para você ter um desempenho e não ficar tão detonado durante e pós-corrida, que são os alimentos, né? Por exemplo, suco de uva integral, não sei se você já ouviu falar, né? Por conta da uva e do resveratrol, ele é rico de antioxidantes, então todos os legumes, verduras e frutas vermelho alaranjados e arroxeados são indicados. A galera fala muito de beterraba, né, para consumir de pré-treino. Tem pacientes que às vezes fazem suco, bota beterraba para ter as propriedades, até pela questão da coloração e os nutrientes. Mas também é uma coisa que, por exemplo, eu detesto beterraba. Então eu não faria. Aí eu teria que colocar outra fonte aí, né, de antocianinas, de antioxidantes para poder consumir. O suco de uva integral é legal, mas aí também é uma questão de ter açúcar, tem frutose, sacarose, glicose. Então é a questão da pessoa se adaptar. É uma fonte também para recuperar após, assim como algumas pessoas utilizam pela questão de reforçar a água de coco. Esses alimentos também, as berries que a galera fala, também é muito utilizado. Tem alguns lugares que tem a cápsula das frutas vermelhas para consumir. Então, aí tem gente que gosta de beterraba, gente, eu não gosto, desculpa. É uma das poucas coisas que eu não como. E como que funciona essa questão do treino em jejum? Perguntaram aqui agora. Se é recomendado, se não é, se tem alguma estratégia para se fazer. Assim, às vezes me perguntam em relação a se queima mais gordura ou se melhora exato. rendimento em relação a isso. Vamos falar de artigos científicos de estudos. Boa. Os estudos mostram em relação a, se eu falo de uma pessoa treinada lá, um atleta, alta performance, o cara que já treina há muito tempo e tal, os estudos mostraram que pode haver, né, a questão da lipólise lá, pode haver uma questão da queima de gordura, mas está mais associado àquele atleta suplementar. Então, assim, ele não está completamente, ele não acordou lá, beleza, fui fazer o treino. E para as pessoas normais, né, ou as pessoas que treinam, tem um nível de treinamento mais, tô no meio aí do caminho e tal, que é melhor em estado alimentado para ter essa questão da perda de gordura. Ah, Carol, mas eu conheço uma pessoa que teve super resultado em relação à perda de gordura e emagrecimento com o treino em jejum, mas não foi só isso que fez a diferença. O que a pessoa precisa para ter um emagrecimento ou para ter uma queima de gordura? Ela precisa mudar os hábitos alimentares dela, ela precisa ter um déficit calórico em relação à alimentação, mas também não é qualquer déficit calórico. Ah, fiquei o dia todo sem comer e no final do dia eu comi chocolate. Ela não vai melhorar desempenho e ela não vai ter a saúde dela legal com esse tipo de alimentação. Então, ela precisa ter um planejamento alimentar para ter e utilizar, o organismo utilizar essa gordura como uma fonte de energia. Então, ela vai emagrecer dessa forma. Tudo depende da dieta em si, não só do treino em jejum. E também o tipo de treino, isso você pode falar melhor do que eu acho que o tipo de treino para aquela pessoa faz muita diferença. Até porque você falou a questão da pessoa ter ver a zona dela lá, ver a intensidade do treino, o tipo de Exato. Treino, ela ficar monitorando, porque às vezes uma pessoa está fazendo um tipo de treino que não está fazendo diferença para ela. Então ela pode fazer uma alimentação que vai ter uma diferença? Vai. Mas se ela potencializar esse resultado com treino eficiente, é melhor. Com relação a essa, é uma questão muito controversa, é difícil de você explicar, porque agora a moda é o treino de HIIT. Pô, mas o treino de HIIT já existe há muito tempo, que é o treino intervalado, só mudou de nome, né? Aí as pessoas acham que é a sensação do momento. É o que eu sempre falo, é só uma ferramenta. Você só tem que saber o momento certo de usar aquela ferramenta. Como você pode pregar um prego com um martelo, com uma pedra, com um alicate, mas qual vai ser o melhor e qual o melhor momento? Então tem tudo isso. Se você encaixar o melhor treino no melhor momento,
é perfeito. Então você pode usar todos os tipos de treino, só saber a hora certa. Aí, Mas Foi. dependendo desse hit é sensacional, né? Eu troquei Não, meu planejamento claro, agora, mas que só que é o momento certo. De repente, porque para você ter resultado com treino de HIIT, tem que ser em alta intensidade mesmo. Aí eu vou pegar um atleta ou um aluno que nunca treinou e vou colocar um treino de HIIT para ele da hora. Até vai ser o HIIT, mas tem que ser um HIIT mais adaptado. Então tudo é o momento certo, da forma certa. Existem vários tipos de é, treino e vários tipos de treino vão dar resultado. Aí aproveitando do é, chocolate, que você fala. Opa, pode falar, cara. não sei se é porque tem algumas modalidades que às vezes trocam um pouco o nome, foi o que você falou, né? Isso. Que às vezes tem pessoas que falam, antigamente, os meus pacientes mais, vamos botar, 40, 50 anos, os meus jovens, eles falam assim, Carol, eu fazia muito circuito antigamente, aí agora trocaram. Então, assim, às vezes o nome vai variando um pouco, o tipo né? Tem essa questão mesmo. É isso aí. Aproveitando do chocolate que você falou, perguntaram aqui se o chocolate 60%, se ele é recomendado. O pessoal quer comer, não quer abrir mão. A Páscoa tá aí. Carol, como chocolate, não como É, chocolate. é Compro com isso. whey, não compro com whey. Zero açúcar, zero lactose, zero vida, zero glúten, zero tudo. Então, gente, vamos dizer não ao terrorismo nutricional, por favor, né? O chocolate, a diferença desses chocolates com 60, 70, 80, 100% cacau, 80, 85, a diferença é que diminui um pouco, né, a concentração de açúcar dele. Mas, se não for o 100%, ele vai ter um pouquinho. Carol, se eu consumir o chocolate ao leite normal, é ruim para mim? Depende. Se eu como uma porção ou fraciono isso, divido, consigo dividir nos meus dias ou deixar só para o final de semana, comer porcionado e tudo mais, saber o momento certo de consumir, não tem problema nenhum. Pode ser o ao leite convencional e tudo mais. Agora, melhor se consumir os 60%, 70%, porque essa fração aí do açúcar, né, vai diminuindo. Mas o chocolate, é bom ficarmos atentos, porque ele não tem só o açúcar como ingrediente, ele tem uma massa de cacau que ele leva um pouco de gordura também. Então, por isso que não é uma coisa para pensar que você vai comer de forma deliberada. Você tem que dividir pela questão das calorias. O alimento é mais gorduroso, ele tem um pouquinho mais de calorias. E uma outra questão que todo mundo me pergunta. Então, você acha melhor, pela essa questão do açúcar, eu consumir o chocolate zero, o chocolate diet? O diabético, ele consome o chocolate diet. Mas se você for observar a tabela nutricional, às vezes a caloria é quase a mesma. Por quê? Porque para dar sabor, o que a indústria faz? Ela tira o açúcar e compensa aumentando a quantidade de gordura. Manter cremosidade, manter sabor. Então, para a gente, digamos que as pessoas que não têm nenhum problema em relação ao consumo de açúcar, não é uma pessoa diabética, ou não tem uma resistência à insulina e tudo mais, ela pode consumir essas versões 60%, 70%, 80% cacau, se elas gostarem. O chocolate branco, eu nem preciso dizer que ele não é chocolate, né? Mas, Carol, eu tenho um problema. Eu só gosto do chocolate branco. Não, na verdade, você não tem problema. Só que você tem que ter cuidado com a quantidade que você vai consumir, a frequência, a mesma coisa do chocolate convencional dos 60%, 70%. Outra coisa muito legal de informar, gente, não existe um alimento, por mais que a gente fale sempre, eu estou sempre nas minhas postagens colocando, evita fritura, evita gordura, evita fast food, evita industrializado, processado, açúcar, enfim, a gente fala de todos os alimentos, mas a gente fala nesse ponto de você consumir diariamente, ter uma frequência, comer uma quantidade muito grande. Exatamente, você tem que ter equilíbrio. Se eu consigo ter um ritmo de atividade física legal, se 80% da minha alimentação é saudável, eu não preciso ficar com medo. O meu organismo entende que esse chocolate, esse sanduíche, essa pizza é um de vez em quando. Mas para eu chegar a esse ponto dele entender que é um de vez em quando, eu tenho que ter 80% da minha alimentação e do meu exercício físico em dia, da minha hidratação, do meu sono. Então, eu acho que vocês podem, na Páscoa, aproveitar um pouquinho sem exagerar. Depois queima tudo na corrida, tá tudo certo. Não, vamos correr, gente.
Aqui o Gustavo perguntou se existe algum tipo de alimento para usar a gordura como fonte de energia, direta nos treinos. Se vai ter algum alimento que vai facilitar essa queima, essa gordura para virar energia. Opa. Não vai ter uma quantidade de nutrientes que você vai precisar dessa reserva e você vai puxar essa reserva do seu organismo. Então depende da tua dieta. É que nem o pessoal fala, eu posso ter uma alimentação que eu consiga ganhar massa e perder gordura. Vai depender do que você come, do alimento, da frequência, do momento que você vai consumir. Isso dá para fazer, mas aí depende da dieta. Aqui também tem mais uma pergunta que eu acho que isso aí deve ser recorrente lá no teu consultório, que o pessoal quer saber o quanto a bebida alcoólica atrapalha no rendimento. E se tiver tomando creatina, se tem algum problema. Essa pergunta eu vou dividir ela em duas, tá? Porque é legal que você botou ela praticamente por último aqui, né? Mas, assim, a creatina, se for pensar em relação... É melhor fazer uma consulta com um nutricionista, porque cada pessoa vai ter a sua preferência, a questão corporal que eu falei, altura, peso, idade, metabolismo. Então, para saber exatamente o que ela precisa, eu preciso te avaliar para ver como é que é a sua rotina, como é que está seu corpo, como é que está a sua queima, para poder saber o que eu vou colocar para você. Dividindo a pergunta em duas, falando do suplemento da creatina. Hoje, a gente tem, ainda bem, muitos suplementos, eu falei de alguns aqui, né? A gente tem muitos suplementos para melhorar a performance, para recuperação, para tudo. Um dos suplementos mais mostrados, mais comentados, mais falados, além do whey protein para hipertrofia, é a creatina. E hoje os estudos evoluíram tanto em relação, que saiu um estudo há uns meses atrás, falando sobre a creatina, e esse estudo mostrava a utilização dela em pacientes com um rim. Porque muita gente me pergunta e fala muito sobre a questão de consumir a creatina e ter tanto retenção de líquido, quanto ter problema renal com o consumo dela. E o legal é que esse estudo, como mostrou a filtração glomerular e a relação com uma pessoa que só tinha um rim, que não mudou, lógico, mostrou pessoas que se hidratavam, que tinham, né, uma alimentação, exercício físico e usavam a creatina como suplementação. Então, não teve mudança negativa em relação à utilização da creatina para aquelas pessoas. Então, não tem por que se preocupar. As pessoas que me relatam inchaço são as pessoas que não se hidratam de forma adequada. E aí, quando eu bebo pouca água, meu organismo segura o pouco que eu estou mandando. Eu vou ter uma questão de retenção de líquido. Então, se eu estou usando a creatina, que ela vai botar água, vai puxar, meu músculo vai precisar, ele vai puxar água para ele, eu vou ter a sensação de que eu estou inchado. Se eu me hidrato, eu vou fazer a filtração legal, eu estou botando essa água para fora, então eu não vou ficar retido. Tem essa diferença. Aí a questão da bebida alcoólica. Quando eu vou ingerir álcool, eu até fiz uma postagem esses dias falando sobre alguns alimentos que causam inchaço. Aí eu falei da questão da hidratação e entre a postagem eu falei da bebida alcoólica. Porque em primeiro momento ela é diurética, você está bebendo principalmente a cerveja. Eu estou bebendo, eu bebi, vou fazer xixi. Mas depois, né, o álcool, esse xixi é porque ele desidrata. Então eu estou desidratando. Depois eu vou ter essa sensação de inchaço. Então a bebida alcoólica, o ruim para quem quer rendimento também, é até uma das coisas que a gente estava conversando antes, para eu saber o que eu ia falar para a galera em relação até mesmo se era legal consumir, ir para um rodízio, por exemplo, antes da prova, alguma coisa assim desse tipo. É porque é até uma das questões que eu falo para quando me perguntam essas coisas para os profissionais de educação física, eu sempre faço essa pergunta. Como é que é o rendimento dos seus alunos na segunda-feira em relação ao final de semana, se eles tiveram... Todo mundo, até assim, se eu tiver um aniversário no final de semana, se o meu alimentação, meu sono, porque o que acontece com a segunda-feira? Final de semana, a gente tira nosso dia, eu vou dormir até um pouco mais tarde, então a rotina é quebrada,
a hidratação é quebrada, a alimentação é quebrada. Então, normalmente, a segunda-feira, o rendimento é ruim. Por quê? O final de semana não é legal. Então, já vai por aí na questão do álcool. Além de ter calorias a mais, muito mais carboidrato, ele desidrata e depois ele incha. Então, assim, não é legal e vai atrapalhar, dependendo se a pessoa for consumir a bebida alcoólica, for fazer uma corrida no domingo, eu não recomendo. Agora, se ele for querer beber, ele correu lá, gastou energia e tal, é uma pessoa que gosta, eu só peço para não exagerar, porque dependendo do que ela quer de resultado ali, vai atrapalhar. Mas eu acho que no domingo daria para dar uma aliviada aí na dieta e na segunda-feira voltar para alimentação. É triste, né? Mas tem que falar verdades aqui. Foi por isso que quando me perguntam, pô, qual é a melhor estratégia de treino? Para mim é terça, quinta, sábado ou domingo. Porque aí eu tiro a segunda do treino dela e deixo o longão para um dia, para um final de semana. Ou ela treina no sábado ou no domingo. Para mim é a melhor estratégia de treino. 3 vezes na semana, terça, quinta, sábado ou domingo. Pronto, que aí mata isso aí. Mas já deixando bem claro aqui, eu falei de não ao terrorismo nutricional e tudo mais. Tá triste aí. Eu não sou, gente, eu não sou contra nenhum alimento, tá? Vou ser bem sincera aqui com vocês, eu não sou contra bebida alcoólica, pelo contrário, vocês sabem que eu negocio as coisas, né? Eu já falei que eu negocio tudo, então assim, e também não sou injusta a ponto de que eu tenho amigas nutris que elas falam assim, você vai beber, sei lá, 2 latinhas por final de semana. Dependendo de quanto a pessoa bebe, eu não posso ser injusta a esse ponto. Mas aí vai da pessoa, né? Do quanto ela quer, do quanto que ela precisa mudar, do tempo que a gente tem para mudar. Então, tudo isso tem relevância na hora da gente pensar o tipo de bebida que ela bebe, se eu consigo trocar, se eu posso colocar, dependendo do momento que ela vai... Então, assim, tem um leque de oportunidades, mas eu não sou contra nenhum alimento, para ficar bem claro aí, gente. O pessoal tá tudo se entregando aí, o pessoal do fim de semana aí, ó, que mata o treino segunda-feira, tá tudo se entregando aí, ó, preciso nem citar nomes. Opa, caímos aqui de novo. O pessoal já até cancelou o churrasco aqui, ó. Cancela o churrasco. Gente, tadinho. Também não é assim, não. Proteína, gente. Precisa repor aí. Então, acho que essas foram as perguntas. Acho que a live ficou bem sensacional, ficou bem explicativa. Acho que todo mundo gostou. O pessoal tem mais alguma dúvida aí? Se tiver, pode falar. O momento é agora. Mantém o churrasco. Tira o churrasco. Gente, mantém o churrasco. Aí, de antemão, já queria agradecer você pela presença, por ter disponibilizado seu tempo, né? De estar aqui tirando essas dúvidas para o pessoal. Muito obrigado mesmo. O seu conhecimento é fora do comum. Muito obrigado. Tem uns pacientes meus aqui também, gente. Estão olhando a live. Isso é muito legal. A Marcela está pedindo o endereço. Eu vou mandar para você, Marcelo, no privado, beleza? Aí eu mando lá, eu faço um postzinho no Instagram também. E aí a gente pode falar que é aluna de CTE, que vai ter um atendimento especial. Com certeza. Obrigado também pela oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho. É sempre legal as pessoas me conhecerem. E espero ajudar a todos aí, um pouquinho do que eu falei. Quem quiser fazer algo mais, um planejamento mais individual, pode me procurar. Vou ajudá-los aí, tanto no TAF, quanto quem quiser evoluir na corrida, que eu acho legal. Vamos lá. Então, esse pessoal do trabalho aí, TAF 10 aí, obrigado pela moral aí. Amanhã a gente conversa, hein? Eu sei quem participou da live, hein? Beleza, então. Valeu, pessoal do CTE, Carol, que entrou agora aí no final, todo mundo que participou, André, eu vi a Zagagla aqui também, a Rebeca, vi a Tati, muito obrigado aí o pessoal aí, João, eu vi o Leandro, muito obrigado aí pela presença, pessoal. E ó, lembrando que sábado agora a gente tem o nosso treinão lá no Leme, beleza? Quem quiser participar, só chegar lá no Leme, 7h30, a gente vai fazer 2 percursos do Leme ao Forte e do Leme ao Leblon, beleza? Quem quiser, a Nutri está convidada, se quiser participar com a gente dessa corridinha, está convidada. Passa vergonha. Beleza? Nada.
Ai, obrigada, gente. Muito obrigada aí. Valeu, Ana. Valeu, Leandro. Tamo junto, Leme. É isso aí. Valeu, pessoal. Então, até a próxima. Obrigado, Nutri. Valeu. Valeu, gente. Boa noite. Um beijo. Beijo. Como é que... E como é que salva aqui agora? Vamos tentar salvar agora. Acho que tu tem que fechar primeiro e vai aparecer a opção. Ah, é? Então tá, beleza. Valeu, pessoal.